Produção, portas em automático, o portão de embarque está no ar. Alexandre Palmeira, Ezequiel Santos, damos as boas-vindas a você que acompanha o nosso canal, que curte o conteúdo e compartilha com os amigos nas redes sociais e nos grupos do WhatsApp. Muito obrigado. Você que acessou o episódio pela primeira vez, assiste aqui. Se você gostar, curtir, deixa um like para fortalecer. Inscreva-se no canal e compartilha com os amigos. Certo, Alexandre? Certo. Eu vou corrigir você. Eu tenho certeza que você vai gostar e que você vai curtir. Show de bola, show de bola. O tema de hoje, meu amigo, qual que vai ser? Esse nosso entrevistado dessa noite aqui é sensacional. A patente é alta? Opa! O nicho é específico, que é luxo? É luxo? Luxo. O cara trabalha bem pra caramba, conheço ele, é amigo meu, pessoal. Vende também, não? Vende. Amigo, muito bom. É da casa, prata da casa. Então faz as honras aí, apresenta o nosso convidado. Com vocês, Thiago Rodrigues, da Terra Mundi Turismo. Não precisa falar mais nada, né? Empresa boa. Bem-vindo. Cara de mercado, amigo, irmão, tá de casa. Obrigado, Alexandre. Seja bem-vindo, meu velho. Obrigado pelo convite. Mais uma vez, né? Opa! Vamos gravar, né, cara? Parte 2. Parte 2. Primeiro só foi um esquenta, né? Isso aqui. Foi só uma troca de ideia. É isso aí. Né? Mas obrigado pelo convite. Make-off. É que aqui a gente se encontra às vezes no bar pra falar. Isso. Então, o cara já tá aqui. Já é quase um podcast esse. Podcast. Só não foi gravado. Podcast do bar, mas hoje é de verdade, tá valendo. Legal, gente. Seja bem-vindo, Thiaguinho. Posso agradecer do meu amigo César? Pô, pode. Câmeras, César, brigadão. Tá ali atrás. E um brinde também aos encontros inusitados, porque a gente se encontrou no metrô Vila Madalena, na rua, na verdade. Aí ele falou, vamos participar do podcast? Eu falei, não. Não? Obrigado. Obrigado pelo prestígio, né? Obrigado, Valeu mesmo, mas A franqueza. tô afim. Sinceridade é tudo. Não? Mas o César, porra, a gente se conhece faz tempo, né? A gente fez o curso de guia aí juntos em 2000, no Senac. Isso aí. E a partir daí a gente sempre se encontra no metrô, na rua. Ele tirando foto, eu encontro com ele. E aí foi legal esse encontro, porque agora eu tô aqui. E aí, já aproveitando, você já tá falando da sua carreira. Como é que o senhor chegou aqui no turismo? Fala um pouquinho aí, Thiaguinho. Bom, o turismo na minha vida é interessante falar disso, né? Porque algumas coisas eu vejo na minha vida que acabam acontecendo, mas nada é por acaso. Eu acredito que nada é por acaso. E eu lembro de ter feito uma prova na PUC, num domingo. Não passei, né? Por isso que eu tô aqui, fazendo turismo. O cara veio pra avacalhar, já dá uma avacalhada. E o que acontece, assim, uns dias antes de fazer essa prova, eu assisti um programa na TV Senac falando sobre os guias de turismo. Eu falei, cara, fiquei encantado, trabalhar com turismo. Todas as vezes que eu falo que trabalho, vocês também, né? Sim. Trabalho com turismo, nossa, que profissão maravilhosa. Então, o Senac me pegou por aí. Beleza, eu passei em frente e falei, nossa, aqui o Senac tá legal. Aí, bom, Quem não foi isso, Thiago? Quem não foi isso? Só pra ter uma linha do tempo. 2000? Na verdade, foi 2000, porque o nosso turma era B00, né, César? 2000. E aí eu fiz a inscrição no Senac e era para fazer só o curso de guia, que era 6 meses, mas eu me empolguei, fiz o curso de 1 ano e meio e tal, não sei o quê. E aí iniciei minha carreira no turismo dessa forma. A pessoa com quem eu trabalhei a primeira vez era uma agência ali na Paulista, foi um curso eles falam de aperfeiçoamento, né? Mas a pessoa que me contratou mesmo foi da Freeway. Tá. Né? Que eu fiz uma viagem em 99. Nossa, faz tempo isso. Eu fui pra Brotas e a pessoa que era da Freeway estava lá. Olha isso. Aí trocamos o cartão, tal, não sei o que, beleza. Eu falei, quando terminei o curso, falei, posso mandar meu currículo para você? Isso em 2001. Ela falou, pode. Aí me contratou. Eu mandei o currículo. Isso que é mais louco, pelo correio, cara. Nossa. Pelo correio? É bem arcaico mesmo, hein? Cara, só de lembrar, foi meu correio. Nem sei se as pessoas estão assistindo agora sabem o que é isso. Mas pelo correio. O correio. Os garotos novos não sabem o que é isso. O correio, além de entregar coisas do Mercado Livre, isso. Ele entrega também correspondências. Você sabia disso? E currículos. Claro. Eu peguei a raiz, né, do correio, pô. Então, pô. Eu trabalhei no correio, pô. Você trabalha no correio? Por um acaso. Não diretamente no correio. Eu trabalhei por uma prestadora de serviço do correio. Chamava até Tríade na época. Tríade. Faz tempo pra caramba isso aí, velho. Esquece, vai. Vamos voltar pra pauta aqui, vai. E aí, cabelo? Tinha bastante. Cabelo, ótimo. E o bacana de tudo isso é que durante esse meio tempo que eu não trabalhava numa operadora, eu trabalhava como guia mesmo. Tinha um rapaz do nosso curso que ele alugava os ônibus lá e levava o grupo de terceira idade. Eu comecei a trabalhar no turismo como guia em grupo de terceira idade. Que legal, e foi uma baita cara. escola, cara. Que legal. legal. Bem legal. Conta isso aí pra nós.
Porque assim, eram viagens curtas, Tá. então a gente colocava em prática, né, o que tinha que ser feito. Então a gente treinava no ônibus mesmo, em loco. E o legal é que o Luiz, o nome dele, né, agradecer ele também, porque ele deu a oportunidade para todo mundo do curso, todo mundo mesmo, assim. Eram 40 alunos, todo mundo ia na viagem com eles. Mas poucos seguiram, né? E eu fiquei trabalhando com eles uns 3, 4 anos. Eu comecei na Freeway e trabalhava com eles no final de semana. Na época eu tinha 18, 19 anos, então tinha pique para fazer isso. Né? Para hoje... Hoje eu consegui. Mas só te interromper um pouquinho, porque acho que é Claro, importante claro. falar desse tema aí. Hoje, o tema de melhor idade, seria melhor idade hoje? Não, melhor idade. Melhor idade. Chamado melhor idade. Hoje é um tema muito relevante no trade Sim, de turismo pra caramba. de um modo geral. Mas na época, qual foi o seu preparo para lidar? Porque você era menino, porra. Pra pegar uma viagem Nossa, é de... verdade. É difícil, né? Nossa, você o tocou num desafio. assunto bem interessante, porque era um desafio. Teve algum preparo? Então, o preparo era o curso, Tá. porque eu estava fazendo o curso e assim, fazia e praticava. Legal. Mas você falou uma frase muito louca, que é assim, qual que era o teu preparo? Eu falei, porra, era o curso. Era o Você curso, vê, ó. é uma coisa até meio irresponsável. Né? Um moleque de 8 anos carregando ali um ônibus nas costas, mas não fazia isso sozinho, era o Luiz, às vezes estava o César comigo no ônibus, era sempre 2, 3 pessoas. Mas realmente a viagem mais louca que eu fiz nesse período foi levar 2 ônibus, mas foram 2 finais de semana diferentes, para São Tomé das Letras, cara. Que legal. Gosto. Vocês já foram para lá? Não, eu não conheço. Você conhece? Gosto. Então, eu fui na época que estava começando a estrada até na entrada, que não tinha, né? A estrada Isso. asfaltada. E foram, na primeira vez, eram 40 pessoas, né, no ônibus cabia. Imagina, 40 senhorinhas, cara, São Tomé das Letras, fazendo trilha, entrando em cachoeira. Top. E o pessoal fumando um cigarrinho lá na cachoeira, você passando, beleza, só sentindo a brisa. Tudo certo. E As agora senhorinhas fumando Não, cigarro. Não fazia parte do pacote, não. a gente não vendia por tabela, mas o mais louco de tudo, assim, elas voltaram vivas, isso era mais importante, né? E o legal é que eu ganhava muito presente, cara. legal, Muito presente. E, bom, você vai lembrar, tem as casinhas de São Tomé das Letras feitas com a pedra, né? Isso. E as casinhas assim. Beleza, você ganha um, mas aí você ganhava 5, 6 numa viagem. Peso da... Cara, eu ia no metrô com aquilo de volta pra casa. Na época eu morava com meus pais, mas você tá de novo com esses monte de presente, porque foram 2 viagens, né? Acho que eu ganhei umas 10 casinhas daquela. Nossa. Eu distribuí pra família inteira, tá ligado? Todo mundo ganhou uma. Mas o que eu guardo disso tudo é realmente cuidado. É aquela coisa. Acho que o César vai até saber disso. Assim, por exemplo, o guia é sempre o último a entrar no ônibus. Ao primeiro a sair para dar mão. Então isso fica... Detalhes importantes, é verdade. Isso fica na essência, né, cara? Então o respeito com a pessoa mais velha, a questão de ouvir, de saber o feeling, de sentir o grupo. Porque assim, uma senhora tá no banco 18 e tá assistindo frio, que tá atrás dela no 20 e tá sentindo calor. Isso. Eu falei, e aí, o que eu vou fazer agora? Eu Remanejamento. Eu falo que eu vou mexer no ar-condicionado, de repente tá todo mundo bem, eu falo que tá tudo ok, já até mexi no ar, aumentei pra moça de trás, diminui pra moça... E é assim, é saber lidar com a situação e com o imprevisto, cara. Então, mas olha, quando você me falou, o meu preparo, acho que, cara, quando você tem pessoas que confiam em você, já dá uma certa... Legal. Não, deixa comigo que eu vou fazer agora, né? Você não estava sozinho também, né? Não estava sozinho. Você tinha apoio. Aí chegou um momento que não dava mais para conciliar o final de semana com o dia de semana. Eu fiquei só na operadora como se fosse simples, né? Isso. E aí passei por operadoras muito boas, assim, Freeway, TGK. TGK da Marta? Da Marta. Marta, um abraço. Martinha, gente boa pra Esperamos caramba. aqui, viu? Ela, nossa, tem história para contar também. E aí passei pelo mercado do corporativo também, de viagem de incentivo, que é outro mundo, né, meu? Outro cenário, eu sempre aprendi coisa pra caramba. E agora no Terra Mundi. Passei pela CT Operadora também. Qual? A CT Operadora, que na verdade é uma abreviação de Canadá Turismo. O pessoal conhece mais como Canadá Turismo, né? Certo. E passei por lá também, na cidade de Valinhos. Tudo gente boa pra caramba, Fabiana, a família dele toda. E aí voltei agora pra Terra Mundi, tô lá fazendo B2B de novo. Eu falo de novo porque eu saí antes da pandemia e depois voltei, né? E aí, resumindo a história... Quando você fala que você saiu, você tentou procurar uma outra coisa? Ou, é importante falar isso aí, né? Claro. Que muitos do nosso segmento, na pandemia, saíram, foram empreender ou foram para outro segmento e não voltaram mais. Olha, eu sou muito grato ao Fabiano, assim, porque ele me contratou no olho do furacão, cara. No olho do furacão mesmo, porque foi junho de 2020, eu saí da Terra Mundi, e em julho de 2020 estava na CT Operadora. Não deu nem um mês, assim. E a Rogéria Pinheiro também, que a Rogéria ela faz mentoria para as agências, né? Outra pessoa também para trazer aqui, que ótima para conversar. Faz a ponte aí.
E assim, quando eu tava assinando minha carta de demissão, a Rogéria mandou uma mensagem nesse dia. Eu falei, ei, Thiago, o que você tá fazendo da vida? Eu falei, tô assinando uma carta de demissão. Tô aqui, assinando. Ela falou assim, posso mandar o telefone pro Fabiano da CT? Eu falei, Fabiano, tá bom. Eu conhecia Canadá Turismo já, né? Porque ele era meu concorrente na TGK, vendendo o Canadá, não sei o quê. E eu não acreditava naquilo. Eu falei, meu, tá todo mundo demitindo, o que ele quer comigo? Aí fez uma entrevista pelo Zoom e ele falou, tá bom, vai, você pode vir para Valinhos? Eu pensei assim, não. A pandemia. Eu falei, tá bom, vamos para Valinhos. Eu falei, o que eu vou fazer em Valinhos? Beleza, fui lá, conheci o pai dele, conheci... Aí beleza. Aí ele conversando e tal, 10 minutos ele falou assim, o pai dele, pra mim tá bom, o senhor Eduardo, né? Gente boa também. Ele falou, pra mim tá bom. Eu pensei, tá bom o quê, né? Aí o senhor Eduardo conversando, não sei o que lá. Ele falou, você pode começar semana que vem? Eu falei, posso. Achei que você falar não também. Posso. Vim até aqui, vou. E comecei assim, porque o que aconteceu? Ele fez um trabalho muito bom na pandemia. Ele abriu um canal no YouTube, fez treinamento atrás do outro, uma porrada de treinamento. Legal. E as agências começaram a ver mais ele, assim. Ele precisava de alguém para auxiliar, porque ele não estava dando conta. Exato. E aí eu fiz esse papel, tal. Depois de mais 6 meses, o Heitor foi contratado. O Heitor, que era da designer e tal. E a gente montou um baita time, assim. Era a Diana no Rio de Janeiro, eu, o Heitor de São Paulo. E o Fabiano também sempre no comercialzão. Aí chegou a Terra Mundi de novo na minha vida, o Danilo conversando comigo. Pô, Thiago. E aí você comentou com o nosso interessante que assim, as operadoras não querem contratar júnior, né? Isso. Não quer o cara ensinar, pronto. cara. Quer o cara pronto. Quer o cara pronto. E o Danilo eu entendo isso também, eu entendo isso aí, tá? Dá pra porque entender. você tá voltando com tudo, você, cara, eu quero alguém pronto aqui, não quero Chega ensinar. Pra resolver o problema. Chega pra resolver. E o Danilo começou assim, um papinho lá no ano passado, lá pra novembro. Ele, pô, eu tô precisando de alguém aqui. Eu falei, pô, Danilo, eu conheço uma galera. Aí eu passei o contato de umas pessoas. Não, sabe o que é? Eu queria conversar com você de novo. Falei, não, cara, não, peraí. Meu chefe tá lá em Valinhos, eu tô em São Paulo, tô bem pra caramba aqui. Né? Bom, aí foi indo. Aí eu cheguei e falei, não, beleza, vai. Aí tinha uma outra no meu pé também, uma outra operadora, que é aquilo. Voltando, as pessoas precisando, as operadoras... Demanda. Aí eu passo e sobe, né? Passa e sobe, né? Aí quando eu decidi que eu ia trocar de empresa, eu falei, Fabiano, você tá na sua casa? Ele falou, eu tô indo aí. Era uma segunda-feira. Eu fui até lá, conversei com ele e falei, olha, tem 2 propostas na minha mesa e eu decidi que eu quero sair, cara. Então vamos fazer tudo certinho? Estamos em fevereiro, eu fico até março, dá tempo de eu passar meu serviço, tal, não sei o quê. Aí ele, beleza, tá tranquilo, espero que dê tudo errado pra você voltar. Ele falei, pô, gente boa, gostei. É isso, né? É isso, sincerão e tal. Claro. Então, o que aconteceu na pandemia foi isso. A história foi um pouco longa, mas assim, a gratidão por ele é forte mesmo por conta disso. Ele foi, cara, na época tava todo mundo mandando embora, óbvio, né, pelo mercado. Ele veio e me chamou. Então foi um pouco mais de 1 ano e meio quase aí que a gente ficou juntos lá na CT. Legal, cara. Vamos falar de roteiro, falar de coisa boa? Vamos sim, né? Vamos lá. E, pô, pela sua experiência, você é um cara que já me ajudou muito na vida nessa questão de organização de roteiro, organização de viagem. Esse é um tema que, para quem trabalha no turismo, vai entender onde eu quero chegar. Como você é um cara que tem muita experiência com passageiros, né? Sabe? Cara, vou te perguntar algumas coisas e você vai respondendo. O Ezequiel também, com certeza, vai interagir contigo. Hoje, você trabalha numa baita de uma operadora, né? Com destinos maravilhosos, inclusive. Como é que você vê essa questão que muitas vezes o agente de viagem te procura e fala, olha, eu quero mandar meu cliente para o Atacama, que eu sei que você acabou de voltar, quero mandar meu cliente para o Atacama, é o sonho de consumo do cara, ele quer ir conhecer aquilo, e você do outro lado fala assim, poxa, mas espera aí, quem é esse cliente que quer ir para o Atacama? Tem perfil? Boa. Passageiro tem idade, né? Suportaria fazer uma viagem desse tamanho, etc. Né? E como outros destinos que você trabalha, que são maravilhosos. Sim. Cara, como é que você vê essa questão dentro dos treinamentos que você já fez em várias agências, já fez comigo, fez com várias pessoas? Conta um pouquinho como é que é esse trabalho, que eu acho super importante. Antes do cliente fechar qualquer coisa, antes da agência fechar, dá um briefing. Falar assim, pô, o que é isso aqui? Como é que funciona isso aí, Thiago? Legal você tocar nesse assunto que acontece hoje. Por exemplo, a Terra Mundi, a gente está para mudar o site, inclusive. Nós não temos preço, a gente não está precificando mais os roteiros que estão no site. Tá.
Porque, sei lá, 90% do que a gente vende não é o que está no site mais. É o pacote fechado. Não é mais, porque vira o personalizado. Personalizado. Que é assim, eu quero ir pro Egito, tá? Aí entra a parte. A primeira pergunta assim que a gente tenta, tem algumas agências um pouco resistentes a isso, Eu imagino. Quando a gente pergunta, você conhece o Clube Passageiro? Porque quando conhece, fica mais fácil. Claro. Tem uma abertura, tem aquela parte assim de você conseguir extrair mais da agência. E falando só fazendo um parênteses, com a viagem que eu fiz agora, que foi um fã, né, que eu passei por Santiago, fui para Atacama, fiquei em hotéis excelentes lá. Eu fui com agentes de viagem que estão bem preparados. Assim, uma coisa é você fazer um fan tour e você percebe ali no fan tour que tem uma pessoa que não tem a ver com o destino. Isso. Boa. Cara, gostei da sua colocação. Não tem a ver com o destino. Com destino, né? Gostei. Tá perdidão ali. Perdidão. E a gente teve sorte, porque uma outra coisa também, quando você faz um convite, quando a gente recebe o convite, quando faz o convite, aquela lista principal geralmente não vai todo mundo ali, né? Então, para você extrair o melhor do grupo, e assim, quando teve a oportunidade de fazer essa viagem, eu conversei com o Danilo e falei, Danilo, vamos fazer um convite com poucas pessoas, porque é legal você conversar com todo mundo. Isso. As pessoas interagirem. Sim. Eu já fui em grupos assim que eu levei 14 pessoas, cara, vai fumando grupinho, já era, né? Então assim, trazendo esse cenário para cá, as pessoas que foram ter a ver com o destino e souberam vender durante a viagem o destino. Então eles conseguem vender e extrair o melhor, porque é isso que você falou no começo. Quando a gente recebe uma solicitação, por exemplo, hoje eu mandei um e-mail marketing para algumas agências. Eu gosto de fazer isso. Eu pegar e falei, olha, isso aqui tem a ver com você. Sim. Tem a ver com o teu perfil. Olha que legal. Cirúrgico. Sabe esse roteiro aqui? Tem a ver com um passageiro que você quis fazer no ano passado. E dá aquela acordada. Então eu já faço um trabalho antes com a agência. Desse sentido. E até também porque eu entendo assim, já que eu quero fazer roteiros personalizados, eu tenho que personalizar o meu atendimento com a agência. Isso. Que falou, olha, lembrei de você. Tá aqui, né, a programação. E aí quando a gente recebe eu quero ir para Atacama, aí entra esse papo mesmo. Falei, tá, mas o passageiro, o que ele quer do Atacama? Ele quer uma experiência dentro do hotel também? Porque uma das coisas que a gente fez nesse fan tour foi dar tempo de aproveitar o hotel. Poucas horas, assim. Então, por exemplo, a gente ficou a primeira noite no Magnólia, a gente foi lá, tem uma parte de cima que é tudo aberto. A gente foi lá tomar um vinho. Já tem uma experiência. Claro. Chegou no hotel que a gente ficou no Atacama, e teve um momento da programação que foi assim, entre o passeio e o outro, tinha umas 3 horas. Aí a gente ficou lá na piscina, tomou uma cerveja, tal, não sei o quê, tomou uma água e aproveitou o serviço dali. Teve umas meninas que fizeram, acho que fez massagem. E uma coisa que eu falo eu não sou contra visitar hotel, mas que tenha que fazer sentido nessa visita. Claro. Porque, vocês sabem, a gente vai numa viagem, visita no dia 3, 4 hotéis. No final do dia, você não lembra do primeiro quarto que você viu. Exato. E qual foi a experiência que você hotéis tem? só está sendo bem modesto. Bem, Não, 4 Tá tá sendo bom. modesto. Putz, teve uma viagem que me deram. Eu fui como tour leader e aí eu visitei 13 hotéis em um dia, velho. cara. Isso aí é surreal. Surreal. Não agrega E chegou valor. uma hora que eu falei assim, deixa que eu tiro foto e mando pra vocês depois. Porque a galera já se perdeu já no meio do caminho ali, que não sabia mais onde estava. Não lembra, pô. Não tem como lembrar 14 hotéis, é impossível. Não dá. E aí, nessa viagem, a gente tentou extrair o quê? O serviço, que é o que você vai vender no final das contas. Porque tinha momentos lá que as agências falavam assim, porra, esse hotel aqui dá pra fazer com tal e tal família. Família, não é mais nem o casal. Então. Porque naquele grupo ali, que a gente viu e participou, tinha um grupo de japoneses que foram com os filhos. E dá pra vender o Atacama pro filho? Depende. Com o filho? Isso, Depende. então. Depende. Depende do perfil, depende. Então toda essa construção que eu tô falando, na hora da venda, até o e-mail marketing vai diferenciado pro passageiro. certeza. Deixa eu entender uma coisa. Esse último evento que você foi no Atacama era só agente de viagem, não tinha convidados assim, pessoa física. É só Passageiro. gente viagem. Só gente Ok. viagem. E os passageiros que a gente via nos hotéis, Ok. a gente conseguia perceber que tinha. Eu falei, cara, nossa, eu só achei que ia ter adulto aqui. Não, tinha criança também. Mas aí depende do perfil, depende de como que a família se dá numa altitude de 4 mil metros. Isso. Tem toda essa historinha. Você me fez lembrar de uma viagem que eu fiz a primeira vez para o Atacama. Eu fui no estilo mochilão. E eu lembro de ter visto lá um casal que era de Salvador. E eles estavam, a pessoa que foi, acho que era um casal, e o marido ia para um congresso, e a esposa foi junto, e aí ele falou assim, o que tem lá para fazer? Aí ele falou, tem um Atacama. Ah, beleza. A agente de viagem que me deu para ele falou assim, lá é calor, não precisa levar blusa. Olha, Caramba. cara. Eles foram em setembro. Então. E baita frio. Baita frio. Né? Final de inverno, tal, não sei o quê. Eles tiveram que comprar roupa, cara, lá em São Pedro.
mais caro e tal. Eles contando a história e dando risada, eles levaram na boa. Não. Eu pensei que era deserto, era calor. Não, pô. Não. Então, aí você pega coisas desse tipo e fala... aí tem um preparo, tem pessoas que querem vender de qualquer forma, de qualquer maneira. E dentro da equipe... Poxa! E dentro da equipe, nós temos 3 consultores lá, né? Tem a Joyce, a Carol e o Douglas. E a gente troca muito figurinha. Né? Por exemplo, hoje, a Joyce falou, pô, tô com um roteiro aqui e tal, eu me sinto mais confortável de passar pro Douglas, que ele já foi. Cara, eu acho isso lindo. Isso, claro. Porque não vai perder a venda. Sim. Eles trocam, né? Claro. E quando tem essa troca, você ganha o quê? Confiança com a gente que pede, confiança entre a equipe, fica mais a sintonia, entra mais... Né? Então, assim, essa sua pergunta, você vê, tem umas respostas muito longas, assim, né? Não, porque relaxa, porque é uma construção, né? Porque você tem uma equipe que está preparada. É isso. Tem um agente de viagem que sabe perguntar. Teve agente que já brigou comigo e falou assim, como assim eu tenho que perguntar para ele quanto que ele quer investir? Eu falei, pra gente ajustar a expectativa, cara. Ajustar a expectativa, porque ele pode estar com uma expectativa de gastar só $20 mil, e ele vai gastar isso só na passagem aérea. Exato. Sabe? De qualquer forma, mesmo você tendo essa questão do foco do preço para saber o que adequar para o seu cliente, relembrando que o seu trabalho é uma viagem customizada, de luxo. Então, o primeiro que vem claramente para mim é o valor agregado, né? A experiência. Sim, exatamente. O preço vai ser a consequência dessa operação. A gente tenta ajustar o preço, óbvio. A gente busca não baixar o nível da hotelaria, porque a gente sabe que tem hotéis... aquele papinho de querer só cama confortável e chuveiro bom, eu corro. Hotel pra dormir não tem. Hotel pra dormir não tem. Eu só quero dormir, tá bom. Aí você coloca de frente pra rua o quarto do cara, da pessoa. Então, assim, a gente tenta ajustar tudo isso da expectativa, porque, olha, uma coisa que eu aprendi no turismo corporativo foi falar não. Porque você fala um sim no corporativo, cara, pra você fechar aquela porta que você abrir um sim... Porque são isso 200 pessoas, 500 e aí você abriu um sim, foi os 500, tá ligado? Isso. E aí eu aprendi a falar não, de ter tomado na cabeça, porque assim, chega uma hora que eu falo para o agente, tranquilamente, que o Danilo já me dá essa abertura também, eu falo, olha, aqui é o meu limite. Isso. Eu tento ajustar a forma de pagamento e tal. Faz em 10 vezes? Olha, eu consigo fazer em 8. Faz em 9? Não, meu limite é 8. É 8. Vamos tentar 8? Aí papo vem, papo vai, o passageiro paga em 6. Quem queria os 10 era o agente, não era o passageiro. E toda essa questão de ter essa confiabilidade, às vezes eu falo pro agente, olha, obrigado pela confiança, obrigado por você estar mandando isso para mim, obrigado por você estar confiando nessa abertura que a gente está dando de negociar valor, de negociar o roteiro. E a equipe tem essa facilidade de falar com o agente de viagem, porque tem isso também, né? Tem pessoas, tenho medo e tal. Cara, teve uma situação que numa operadora que eu participei, que a menina... eram 10 lugares para o Réveillon na África do Sul. Tá. E estava sem estar nominado, só que já estava vendido. Então a pessoa que era responsável para colocar os nomes não tinha feito isso ainda. Tá. Aí essa menina, achando que estava vazio, ela pegou os 8 lugares, colocou o nome. É o bloqueio, tinha um bloqueio. Era um bloqueio. Tá. Já imaginou, né? Já vi esse filme, velho. É verdade. E aí não deu certo, ela foi lá e derrubou. Aí na hora de colocar os nomes, cadê os lugares? Meu Deus. É só 10 lugares. Eram só 10 pro Réveillon na África do Sul. Nossa, fácil. Olha a historinha. Fácil de resolver. E aí, quem que tinha que conversar com as agências? Eu. Cara, você tomou uma antes para poder falar? Então o que eu fiz? Olha que coisa, né? Eu comecei, cara, eu vou falar isso assim, Seja transparente. Eu escrevi o jeito que ia falar com a agência, cara. Eu falei, não, vou falar isso. Não vou falar essa frase que pode gerar medo. Eu fui com a solução já. Porque, óbvio, eu não resolvi tudo sozinho. A equipe operacional me ajudou, o fornecedor. Ao final, assim, o que aconteceu foi, a gente teve que colocar uma noite a mais, colocar uma noite no hotel, ia fazer uma programação com passeio, o passageiro não ia pagar nada. Baita de um presente. Sim. Ele entrava um dia antes, só para entender. Ele entrava um dia antes. Okay. Então, por exemplo, ele ia entrar dia 28 e entrar dia 27. Você transformou o problema numa solução. Tomamos na cabeça que a gente tem que pagar tudo. Pagou tudo. Mas ok. Aí, eu ia nas agências com a solução. Olha, aconteceu isso, a gente perdeu os voos, a gente conseguiu os lugares, tá assim assado. Eu só preciso de um sim do seu passageiro, que ele vai ter que ir um dia antes. Isso. Eu preciso de um sim dele. E não tinha um plano B mais. Aquele já era o plano B, C e D, entendeu? E o meu problema de tudo foi uma agência que estava com medo de falar com o passageiro. Aí eu falei, cara, o que eu faço? Ela está com medo. Por escrito, eu não gosto de mandar nessas horas. Claro. O passageiro pode receber de uma forma que ele está naquele momento. Super negativo. Tá certo. E aí eu falei, vamos fazer o seguinte, posso falar com ele?
eu falo que eu sou operador local da África do Sul e que aconteceu um problema, a gente resolveu dessa forma e eu estou falando em nome da sua agência. Cara, ela... Ótimo, vou fazer isso então. Não sei o que. Eu falei com o passageiro dela. O cara, gente boa pra caramba, tranquilo. Eu falei, pô, ganhei mais uma noite. Merda. Olha só, ele viu o benefício. Aí o cara, Tá vendo? posso ganhar uma garrafa de vinho? Eu falei, pode ganhar. A gente deu uma garrafa de vinho pro Sim. cara. Eu falei, eu só espero que ele não espalhe pro grupo, né? Que ele Lógico. Senão vai aumentar a Assim, ó, conta. assim, ó, só entre nós, só entre nós. Fica só entre nós que você ganhou uma garrafa de vinho. Então assim, a parte de ter confiança em quem faz, porque assim, um diretor meu, o André, que era da TGK, está na Nova hoje, ele falou, Thiago, operadora vende tudo igual. O que vai ser de diferente é resolver o problema. Como você resolve, né? Como resolve, cara. Isso aí. Tem que ser rápido, tem que ter o celular 24 horas na mão. Esse aqui é o meu pessoal, a pessoa liga para mim, e a gente resolve no seu o problema. caso, você tinha orçamento para poder aguentar a pressão, né? Uhum. Agora, quando o cara não tem orçamento, Alexandre, como é que faz? Então, filho, sente e chora. Sente e chora. Sente e chora. Porque exatamente o que você falou, tem casos que acontecem que você tem que ter um operador bom, que é parceiro seu, que vai atender o telefone também. Problemas acontecem, sempre vão acontecer, e acho que a vida inteira vai continuar acontecendo. Exatamente. Você concorda? Exato. O que, Ainda mais no turismo, né? O que muda é a forma que você vai tratar. Como você fez aí, nesse caso específico, que você foi lá e matou. E essa confiabilidade aconteceu agora em junho. Peraí. Isso. Era uma viagem que era para ser em julho. A menina deu julho, o passageiro disse que era junho. Ai. Aí no dia 11 de junho, não dá para esquecer as datas, né? Porque aconteceu no dia 11 de junho, véspera do Dia dos Namorados, que eles... A menina me ligou quase chorando 6h30 da tarde. Eu falei, meu Deus. O que foi? Aí você lembra da sua vida toda, né? Nesse telefone. Sim. Ela falou, Thiago, deu... né? Uhum. Eu falei, o que aconteceu? Vamos lá. O passageiro falou que ia ser em julho. Eu entendi julho, só que ele me ligou agora e falou assim, e aí, tá tudo certo para amanhã? Nossa. 6h30 da tarde. E aí, eu desliguei o telefone. Eu desliguei o telefone, assim, né? Caramba, eu falei, bom, vamos lá. Amanhã. Vamos resolver esse problema. Nossa, amanhã. Cara. A nossa sorte, isso que eu falo para Mendoza. A nossa sorte, eu falo sorte mesmo, cara. Porque é que o passageiro tinha o voo dele, ele reservou o avião. Tá. Ele ia passar São Paulo, Curitiba, Mendoza. Tá. O aéreo ele que fez direto. Era dele o avião. Eram 9 pessoas. Qual que foi a nossa sorte? Fornecedor local, ele foi até o hotel resolver, ele não ligou pro hotel. Ah, então. Aí ele ajudou as meninas lá, outra questão também, tive um grupinho que ia chegar, acabou não chegando, então ele arrumou a planilha junto com as meninas de reserva, tal, não sei o que, falou, olha, vai ficar faltando um apartamento, a gente resolve isso amanhã. Falei, tá bom, então uma das pessoas ficou em triplo. Tá, ok. Tá bom. Primeira noite. Aí só que deu certo já era 1h30 da manhã. Entendeu? Nossa, o estresse danado. E a menina lá, pô, e agora? Não sei o quê. Entrava no site, olha, tem lugar. Eu falei, calma, tem lugar, a gente vai conseguir. Então, e o que aconteceu? Para mim foi uma parte bem positiva, porque essa agência tá comprando mais comigo. Na ação que você teve, para ela foi muito positiva. Ela confiou no seu trabalho. Aí tem uma pessoa aí também que ficou, que me auxiliou pra caramba, que é a Duda, que trabalha no operacional da Terramundi, e ela falou, Thiago, vai estar acontecendo isso, o que a gente faz? Vamos por esse caminho, vamos por outro. Isso, claro. E a menina junto comigo ali, e eu intermediando. E tem que ter uma pessoa, por exemplo, assim, que eu falo de apagar incêndio, né? Quando você fala, como que o agente de viagem manda a solicitação, e tem o agente de viagem, que é o consultor, que está junto comigo, fala, porra, Thiago, essa pessoa assim acessada, não fala nada, deixa que eu falo. Que é o que vai intermediar, a ponte. Porque assim, eu quero que os dois, o agente, que é a agência, e o meu consultor, da Terramundi, que eles se deem bem, cara. Lógico. Deixa que eu seguro a bucha aqui. Tiago, vamos lá. Ok. Mas fala um perrengue forte que você passou mesmo, assim, que você teve que se refazer das cinzas, porque aí teve parte que Deus ajudou, né? Deus ajudou aí, nesse caso empresa ajudou. Tinha money, tinha respaldo financeiro. Tinha caixa. E nesse caso aí, Deus também foi bom, porque o cara comprou direto o aéreo. Perrengue... Pega assim, alguma coisa que você participou, que você ficou sem voz. Eu acho que um dos piores que a gente... Acho que todo mundo, cara, foi quando o vulcão acordou ali, né? Ali na região da... Eu não lembro se foi na Argentina ou Santiago. Foi no Chile. Foi no Chile, foi que divisa, a fumaça tava indo para Bariloche. E aí... Você tinha muita gente naquela época lá? Tinha um voo não fretado não, tinha um bloqueio. Fretado é muita coisa. Só de lembrar já dá tremedeira. Tinha bloqueio? Tinha bloqueio. Cancelou tudo. E o pessoal comendo o nosso fígado, né? Porque queria voltar. Nossa. Eu falei, não tinha voo. Não podia subir. Tinha família, tinha criança.
E a gente teve que bancar várias coisas ali, cara. Mas bancar assim, depois de 2, 3 dias, o passageiro no hotel. Eu lembro de uma situação que o passageiro falou assim, estou alugando um carro e vocês se viram depois. E eu falei, tá bom. Falando pra agência, eu falei, já tá no carro, tá indo. Porque tinha que passar a fronteira, né? Isso mesmo, tinha que passar. E eu acho que esse foi um dos piores, assim, porque não tinha solução. O voo não sabia quando que era, a fumaça não acabava mais do vulcão. Saía mais. Não saía mais. A pressão do cliente com a agência com você. E a agência com a gente. E pra piorar a situação, eu lembro que tinha um jogo da Libertadores que o time do Santos conseguiu pegar um voo. Só que o pessoal do avião, eles voaram um pouquinho mais baixo. Você lembra disso, cara? Lembro disso. Foi isso mesmo. Eu falei, filho da... Por que você tá fazendo isso? Os caras podem. Vou matar o time do Santos na volta. Não fala. Cheio do meu coração. Não. Meu pai é santista. Eu nasci santista. Meu nome é Ezequiel Santos. Foi isso mesmo. E deixou muita gente deixou lá muita Argentina, gente, cara. No chão. Não podia voar nada. Então, pra mim, e assim, não tinha o que fazer. A gente tinha uma solução. A solução foi acontecendo, as pessoas comprando passagem de ônibus mesmo, ficando 8, 9 horas no ônibus até chegar em Buenos Aires, uma coisa assim. E foi difícil aquela semana. Você talvez igual eu, assim, eu não corro, eu atendo o telefone, deixo o cliente falar, tento achar uma alternativa. Ele precisa falar com alguém, precisa desabafar, pôr pra fora, que tá se sentindo sozinho lá, né? Eu aprendi, foi na porrada mesmo, assim, eu entendi que a pessoa tem que falar. Ela tem que desabafar, isso que você falou. Eu aprendi isso, cara. Que ela tem que desabafar, falar, porque ela solta tudo. Depois você fala, olha, eu vou te ajudar, me dá um tempinho. Claro. Não ser omisso, né? Não fala não na hora, fala, vou ver o que eu consigo. É aquilo, né? A empatia. Eu sei como é que é. Mas Isso. depois, eu sei. Depois a gente tem que ter uma válvula de escape também, né? Correr, né? Com certeza. Pegar um carro e fazer off-road. Ou um saco de boxe, alguma coisa assim. São coisas. Mas são coisas do... Mas olha, você falou de um perrengue que aconteceu. Tem coisas que só acontecem comigo. Nessa viagem agora, eu... Agora tá liberado a máscara, né? Sim. 1º de outubro no Chile você não precisa mais embarcar com a máscara. Pessoal, porque assim, no voo, terminou de comer, as aeromoças, máscara, senhor, máscara, tem que colocar máscara. Você não podia ficar sem, cara. E aí, quando você chega no aeroporto, eu não sei se isso está acontecendo ainda, mas tinham 2 adesivos, que era aquela do aleatório, de fazer o PCR. Tá. E aí, eu fui passando, mexendo no celular, né? Aí chegou uma pessoa tinha uma pessoa do meu lado e um adesivo assim. Nossa, adesivo, vermelho. Falei, que porra é essa, né? Aí outra pessoa, uma pessoa ali pra fazer isso só, né? Um adesivo amarelo. Eu falei, qual que é? E agora? Qual que vai ser a cor pra fazer o PCR? E eu andando e nenhum adesivo em mim. Eu andando, aí chegou uma hora que tinha uma bifurcação. Pra esquerda era o PCR e pra direita você ia pegar a bagagem. O cara perguntou, né? Não, eu fui na minha ali, ó, mexendo no celular de cabeça baixa. Aí um policial, senhor? Eu falei, é comigo. Cadê o seu adesivo, né? Falando em espanhol. Eu falei, ninguém colou em mim. Aí um olhou pro outro, sabia o que fazer comigo. Não tava preparado pra situação. E eu continuando andando, Eu falei, não, PCR. Ai, cara. Tipo PCR, cara. Te empurraram pro PCR. Foi bom porque aí tem história pra contar. Tá. Depois no treinamento falei com o pessoal como que era. Isso. Tirei foto. Essa vivência que é legal. O esquema era assim, se eu pegasse positivo o PCR, eu tinha que ficar 4 dias no lugar onde eu estava. Ali? Por exemplo, o meu 4º dia era no Atacama. Então eu ia estar bem. E era o dia da volta ainda para Santiago. E aí, beleza. No primeiro dia foi lá, fez o teste, o pessoal, e aí, como foi e tal? Eu falei, aconteceu isso. E eles dão uma senha para ver no link. Eu entrava no link, no dia seguinte nada, no outro dia nada. No 3º dia tava lá, seu código não tá batendo com a senha e tal. Eu falei, eu não sei se eu peguei ou não. Não me perguntaram. Aliás, não me pediram nada lá em Santiago. Olha isso. Na entrada, na saída. E todo mundo tava com um negocinho impresso lá da vacina, não sei o quê, o aplicativo na mão. Ninguém perguntou nada. A gente vai tudo preparado. Tal. Eu não tô falando pra... não, lógico que não. Né? Com certeza, vai tudo certinho. Vai evitar, vai certinho, porque se pegar... E uma outra história também aconteceu comigo assim, foi numa viagem pra África do Sul, que aí eu testei o serviço de seguro viagem. E foi muito bom ter sido. Aí, ó. Ficou doente? Ou machucou? Cara, assim, eu comi kiwi e minha garganta fechou. Sensível? No café da manhã. Sensível, rapaz. Não é? Kiwi, cara. Porra, velho. É a primeira vez que falou isso pra não sei quantas mil pessoas vão ver isso. E aí, assim, eu tava ali no café da manhã, comi um pedaço, aí fez aquela... Beleza, continuei comendo de novo. Aí eu falei, cara, não tá descendo. Eu cheguei pro guia, um brasileiro, gente boa pra caramba, o Ed. Eu falei, Ed, baixinho, do grupo tava ali comendo. Seguinte, cara, a minha garganta fechou. Vamos pegar as coisas pro hospital. Ele... Pelo amor de Deus, você tá daqui correndo!
Não, bicho, não é pra tocar horror, né? Cara, dá um desespero, porque realmente fechou, meu. Fechou, não sei o que aconteceu. Fiz o teste depois quando eu voltei. E no hospital o pessoal já chegou, ele já chegou com o pé na porta. Ele tá com a garganta fechada, falando inglês e tal. Aí me colocaram na maca e já na veia. Aí quando o antialérgico derruba, né? Derruba. Eu lembro que eu acordei, era 1h da tarde. Aí não sei o que, falei, pô, beleza, bacana, tô bem. Aí foram me buscar e tal, eu falei, você tá tudo bem, cara? Eu tô morrendo de fome. Porque era café da manhã, não tinha comido nada, era 1h da tarde já, né? Tava de jejum, né? Mas aí eu coloquei e fiz o teste lá do seguro e deu tudo certo. Seguro bom e tal. Mas é Kiwi é sacanagem. Pô, sacanagem, velho, né? Aí pergunta, faz quanto tempo eu como Kiwi, né? Parou. Faz mais de 12 anos que eu não como. Cara, eu vou cutucar. Vamos lá. Vai apertar? Vou apertar. Eu tô fugindo das perguntas. Não, Aperta com força. É porque assim, a gente sempre escuta, e claro, imagina, vamos tocar o pau, Vamos lá. É assim, hoje você trabalha por trás de uma operadora, ok? Você tem o seu time de atendimento, beleza lá. Vai o Ezequiel, que começou no turismo agora, recebe um pedido do passageiro dele, olha, eu quero ir, sei lá, pro Peru, fazer Machu Picchu, sei lá, Águas Calientes, aquela coisa toda lá, Cusco, sei lá. E ele, com muito medo, passa as informações para você pela metade. Sim. Porque, quase não acontece. Quase não acontece isso, né? Às vezes, em algumas agências acontece uma situação assim. Então, o que você orienta quando você pega um caso assim para ele? Que tipo de pergunta ele deve fazer para dar um briefing para você poder também ser assertivo em relação ao que ele vai passar para o cliente final? Porque ele não conhece, ele é inexperiente, ele nunca foi, ele não conhece o destino, não conhece nada. E ele vai estar te vendendo o que o passageiro está falando para ele. Sim. Nossa, eu quero ir lá, quero ficar 5 dias naquela região lá. E aí, como é que você faz? O que você me recomenda para ele? Já teve situações que eu cheguei para a agência a realmente pegar o telefone, conversar e explicar o roteiro. Eu já dei um mini treinamento. Falar com a agência ou com o cliente? Primeiro falo com a agência, né? Eu não atravesso, né? Até por respeito, assim, sim, né? Mas já teve momentos de eu dar um treinamento para a agência e falar dos locais, né? Porque o passageiro, por exemplo, queria ir para Machu Picchu de carro. Isso, por exemplo. Aí eu falei, olha, de Lima para Machu Picchu é assim. Você vai pegar uma altitude, assado, e você é melhor ir com guia, porque tem as explicações, lá. Exato. Então, assim, dependendo da situação, eu dou um treinamento mesmo, um mini treinamento ali de 10 minutos só para explicar. E as perguntas é aquilo, assim, qual que é o perfil, o que ele quer, o que pode dar errado na viagem. Olha isso aí. Porque às vezes o passageiro assim, olha, eu quero entrar pela Porta do Sol em Machu Picchu. Isso não pode dar errado, né? E aí Você conhece a Porta do Sol? Que bom. Só uma agência de viagens. A Porta do Sol eu não conheço. Então, e aí então, são situações que, assim, e as pessoas que fazem o atendimento, eu percebo que, assim, algumas agências querem rapidez, que é agilidade. Não, para não perder a venda. Isso, você responde logo. Porque ele já tem uma cotação na mão. Fala, cara, então por que você pegou? Eu penso, não falo, né? Então por que você pegou se ele já tem uma cotação? Ele vai querer bater preço com você, né? Mas aí, de uma forma educada, também fala, olha, vê com ele, vê se ele realmente já não fechou. Né? Já teve situações do passageiro pedir, porque é muito igual, né, o e-mail, para 3 agências diferentes. Isso. E quando bate lá, eu falo, pessoal, avisa que o passageiro, olha isso. que o passageiro deu um Ctrl+C, Ctrl+V em outras agências também. Então as perguntas são essas, assim, do perfil mesmo, se ele já está acostumado a fazer esse tipo de viagem, o que não pode dar errado. E de forma bem sutil, falar, olha, quanto que ele está querendo investir? Porque o investimento é muito... De novo, quando fala do hotel com cama boa e chuveiro bom, eu já descarto. Falei, cara, não, vamos fazer um mínimo 4 estrelas bom aí. Isso porque aí. Abaixo disso, a gente sabe, Peru ou qualquer outra cidade. Claro. E já teve uma situação de uma menina, e deu para perceber no e-mail dela que ela estava começando, que ela falou assim, ó, passageiro lua de mel, e eles querem um lugar quente ou frio, com muitas atividades. E aí a gente começa a falar, não. Aí a menina que recebeu, Thiago, o que eu faço? Eu falei, não faz nada daqui. Aí eu liguei e falei, olha, quente ou frio, vamos decidir um lugar? Com muitas atividades pelo lua de mel não dá certo. Que quando tá de lua de mel, o casal quer ficar juntinho. Coladinho. Quando é muita atividade, é para quem tá casado há mais de 10 anos. Aí você coloca um monte de atividade e faz... Aí o cara quer quebrar o portão de embarque, velho. De forma positiva, isso aí. De forma positiva. De forma positiva, é verdade. Não é lúdico. Lúdico. E aí você... Essa foi boa, gostei dessa interpretação. Ok. Isso.
Bom, no final das contas, tirando um pouco dela, aí entra a pergunta também que eu geralmente faço, que eu aprendi também bastante na Terra Mundi com isso. Falei assim, você conhece o casal? Isso, tá vendo? Aí assim, a menina foi falando, não conheço, mas olha, quem vai pagar a viagem vai ser a mulher. Eu falei, então do que ela gosta? Ah, ela gosta de lugar frio. Beleza, de lugar quente. De lugar quente. Ela é que vai pagar tudo. Vamos agradar ela, né? Bom, no final das contas, acabou fechando Mendoza, porque eu brinco assim. No casamento lua de mel, a pessoa começa a querer Maldivas e termina no Guarujá. Isso. Né? A viagem de lua de mel. Porque você vai gastando a viagem, a festa, tal, não sei o quê. E... Por que será? Por que será, né? Então, Mas é um bom trocadilho, isso aí faz sentido, cara. Tá endividado, é o que é endividado, é o que o sobra. sonho e a realidade. Ou os padrinhos pagam a viagem, ou Tá que difícil, sobra, é bom. né? Como o seu nicho é diferenciado, pode ser. Pode ser, né? Então, essas são as perguntas geralmente que a gente faz e tenta trabalhar bastante. Porque os leads que aparecem vêm muito solto assim de vez em quando. Concordo. Né? Porque tem uns e-mails que não são trabalhados para bater. E olha, mas assim, uma coisa que eu combinei com o Danilo, e a gente troca muito isso, assim, é trazer as agências que têm o perfil Terra Mundi. Porque Brasil inteiro não dá para atender, cara. São só 3 consultores. Então vamos ser também cirúrgico nisso, assim, de trazer as agências que sabem trabalhar com o nosso produto, que sabem vender. Legal. Cara, é assim, eu tô falando de agências que às vezes não trazem o perfil do passageiro, e tem outras que, falta trazer o histórico de vida do cara, assim. E é muito assertivo. E essas são as que eu quero por perto. Legal. Óbvio, né? Porque assim, o trabalho... Erro, 2 para cima, 2 para baixo. A margem de erro... Não dá 5. O número de cotação que a gente responde é menor. Porque assim, às vezes você dá uma olhada assim, porra, respondeu 20 cotações para uma venda, é muito tempo trabalhado nisso. E quando entram essas aí que trabalham um pouco melhor, que senta, conversa... Eu tenho as agências que foram nessa viagem comigo, eles marcam horário. Olha isso, cara. Porra, dá uma moral pro seu trabalho. Porque às vezes eu recebo assim, você pode responder assim, assado? Às vezes eu estou numa reunião, eu falo, olha, eu estou numa reunião, já te respondo daqui meia hora, beleza. E tem as agências que falam assim, o passageiro liga, olha, senhor, vamos marcar às 3 da tarde que eu tenho horário livre? Porra, que moral, cara. Porque você não vai pro dentista e chega lá ser atendido no dentista. Claro. Com certeza. Você marca o horário. Com certeza. E se o dentista for bom, daqui 1 mês, 2 meses, você consegue. E olha lá. Agenda com o cara. É agenda. E eu fui com agentes de viagens que fazem isso, marca horário, conversa, pega o perfil. Tem uma ou outra que consegue pegar o perfil e jogar na mão da consultora para ela seguir. Porque o nome daquela agência, ela já construiu um nome. Ela não tem mais tempo de fazer cotação. Entendi. Então tem agências que esse tipo de perfil é mais fácil trabalhar. Óbvio que todas as operadoras estão de olho também. E assim, no dia a dia, trazer por perto. Uma coisa que eu gosto de fazer, eu estava até conversando um pouco antes da gente começar aqui com o César, eu falei, cara, essa coisa de... muito aplicativo, eu uso bastante, mas quando é para conversar com uma agência nova, eu marco pessoalmente. Boa. Também acho. Porque ela vai sentir o jeito que eu estou falando, eu vou sentir o jeito que ela está me passando, o que ela precisa. Eu já consegui venda ali naquele café que estava na mão de outro operador, cara. Olha só. E já teve situações também de falar assim, pô, Thiago, eu tô com um grupinho para Libertadores, que está na operadora X, e essa menina saiu de férias e não deixou para ninguém cuidar. Opa. Pô, Libertadores desse ano, não é do ano passado, nem do ano passado, é desse ano. Eu falei, tá bom. Mas ele falou assim, olha, se ela voltar, eu vou continuar com ela. Eu falei, tá bom. É confiança, né? Confiança. O que ele fez? Ele mandou para mim, eu falei ficou até com a Joyce. Eu falei, Joyce, para tudo que você tá fazendo e faz isso agora, cara. 18 pessoas. Fechou com a gente. Legal, cara. Porque foi isso. A gente, a equipe, o fornecedor. Não deu para trabalhar muito a questão da hotelaria, porque era o que tinha. Né? Ainda mais brasileiro, né? Mas aí foi o seu feeling também, né, cara, que ajudou. Feeling. Porque, igual essa aí, tem várias cotações que talvez não dá em nada. Você percebeu na oportunidade, abraçou, deu prioridade para aquilo e fechou. Então, só voltando à pergunta que você fez, é tudo isso, né? Sim. É a gente poder... Não é só pegar o e-mail e mandar. Não é só pegar e mandar. Porque a gente tem as prontas referências lá, mas a gente não gosta muito de trabalhar com... Porque depois a gente O que me deixa um pouco irritado é assim, manda qualquer coisa. Eu falei, não, qualquer coisa eu não tenho. Vamos trabalhar direito. Beleza, aí tem uma pronta referência lá de Egito. Aí mandou o Egito. Você está mais caro. Eu falei, comparado com o quê? Que eu tô mais caro. Vamos lá, vai. E aí você vê que a agência é nesse toque. Eu conheço uma agência ou outra que o passageiro paga para a consultoria. Mas não é que ela vai descontar depois. Pagou. R$200. Tem a consultoria mas e... esse ponto que você tocou aí, Thiago, me remete assim. Você fala de Egito, desses destinos... Você tem muito DMC que trabalha esse destino. Confunde a imagem de viagem mesmo. Para ter confiança.
com quem ele vai comprar. Porque é muita gente fazendo a mesma coisa. Às vezes é o DMC, igual você falou, são muitos. Às vezes é só o DMC que é ele e mais uma pessoa trabalhando. Não tem uma equipe grande, não tem que pagar muita gente. Perfeito. Ele ganha 1% daquilo tudo e tá ótimo. Tá ótimo. Né? E tem agências que eu tô na cola que fez o próprio Fantour sendo agência. Né? Seu público aí, o que é um DMC? O DMC é aquela pessoa... Aquela câmera ali, ó, sua. Qual que é? Aquela ali? Corta pra dois. Essa aqui. Essa aqui, ó. É interessante, né? Porque quando eu começo a olhar pra câmera, eu falo, nossa, tem várias câmeras. Tem um monte, né, velho? O DMC é aqueles, eu chamo eles de santinhos, assim, porque eles nos ajudam a sintetizar todos os serviços que estão no país. Então, o DMC que vai contratar o guia, o carro, que vai fazer o transfer, que vai reservar o passeio, o hotel. Legal. Então, quando dá um problema, eu falo com o DMC, ele vai resolver todo o problema para mim. É isso. Legal. Perfeito. Foi bem resumido? Muito bem, muito bom. Muito sem graça olhar pra câmera. Não, bicho, essa é sua. E não pode bater na mesa, né, César? Desculpa, bem cara. apessoado, fica tranquilo. Obrigado, Ezequiel. Então, é isso que você falou, né? E hoje não tem mais aquela hierarquia, né? Porque assim, tem um DMC, tem hotel, tem o DMC, tem a operadora, a agência e tem o cliente final. O cliente final pode falar com o DMC, com o hotel. A questão é, de novo, quando der um problema. Isso. Então, assim, o que eu tô falando para as agências no dia a dia, gente, valoriza mais seu trabalho, não responde qualquer coisa. Se der, cobra pelo serviço, porque o passageiro... eu vou perder o passageiro. Não, você não está perdendo, você está ganhando tempo para pensar em outros passageiros, melhorar o teu foco. E nisso a Rogéria Pinheiro, assim, porra, amigaça minha, ela me passa, Thiago, eu estou trabalhando com agências aqui, estão há 20 anos no mercado, mas não sabe qual que é o nicho ainda. Porra, é muito louco isso, né? Eu sei de agências, fala assim, mas qual que é o motivo desse nome? Sei lá, lazer tour. É aleatório. Então, assim, tem que ter um motivo, tem que ter um... A Terra Mundi, assim, eu ouço pessoas falar assim, pô, você se encaixou tão bem lá. É porque tem valores embutidos que o Danilo não quebra, cara. Isso aí, isso é top. É inegociável. Inegociável. Porra, isso aí, cara. E tem situações ali, por exemplo, sei lá, essa caneca aqui foi feita de uma forma que a gente não gostou, não vai vender. Tá fora. Acabou. Teve uma situação que foi... Uma agência falou, pô, Thiago, que história é essa? Vocês não venderem? Eu passei um mergulho lá em Hermanos. Mergulho para ver o tubarão branco. Eu falei, pô, como assim? Aí eu fui falar, sabe o que é, Thiago? Que para ver o tubarão, ele não vai estar lá às 10 da manhã. Então, olha aí. Ele não está tomando um cafezinho. Eu conheço essa explicação, eu conheço. Conta. Ele não está lá. O passageiro tá no barco, ele não vai estar. O tubarão não vai estar. Eu tenho um compromisso com a Terra Mundi. Às 10 da manhã, eu preciso assustar umas pessoas no barquinho. Não vai fazer isso. A embarcação, até onde eu sei, pelo que me explicaram, joga resto de peixe e sangue para chamar a atenção do tubarão. Isso. Então, não é um processo natural isso. E a gente não gosta de vender isso. Aí quando ele me explicou, eu falei, cara, faz todo sentido. Pra gente faz todo sentido. Claro. É igual visitar, nada contra também quem faz o mergulho ou quem vai pro Lions Park, por exemplo. Porra, tem um leão lá preso, sabe? Tudo bem, foi pego porque... tentou contrabandear para devolver ele para a natureza, ele pode morrer, mas está lá. Mas virou um comércio. Virou um comércio. E aí não vende. Não vende. A gente não quer vender. Não vende. Se o passageiro quiser ir lá, me deixa uma tarde livre que eu vou lá e compro, tá bom. Vai lá e compra. Mas são coisas que eu falo, cara, de novo. Posicionamento, né? Aí você pensa no preço que seria bom no final, mas tem um valor embutido que é são os valores inegociáveis né, cara? Thiago, fala para mim um pouquinho de alguns destinos que você já vendeu, que você já viajou. Quais que vocês mais gostam? Fala assim, putz, América do Sul. Assim, antes da pandemia... Isso é legal essa pergunta aí, para dar um... Antes da pandemia, o que a gente mais vendia era a África. Era primeiro lugar de venda era a África. E assim, África do Sul, Quênia, Tanzânia, Botsuana, Namíbia, para ver os gorilas, enfim. Então, são roteiros ali, lá do B mesmo, que a gente gostava de vender mais. O que não dava o passageiro fechar direto, a gente se especializou. Legal. Aí entrou, um pouco antes da pandemia, começou a não dar muito certo viajar para a África por causa da companhia aérea, né? Foi, na South Africa. E agora eles estão, acho que para esse mês ainda, em outubro, vão começar a retomar voos para lá. Então, a gente gosta de vender muito o leste europeu, a região ali do Cáucaso, que agora não está muito seguro ir para lá, né? Mas está um pouquinho complicado. Está um pouquinho complicado, mas esse tipo de roteiro, então leste europeu, Grécia, Turquia, a parte mais assim de Tailândia, Laos, Camboja, Vietnã, Japão. Cara, eu estou começando a receber muita solicitação do Japão. Muita solicitação. Bastante para o ano que vem. Principalmente esse ano eu falo, dá uma segurada, tá um pouquinho ainda. Eles estão bem, sabe? Isso. By the book ali, sabe aquela coisinha. Eu espero para o ano que vem, então ter passageiros indo para lá. Então, esse tipo de roteiro a gente gosta de vender. Legal.
Mas o que eu estou vendendo mais hoje, pós-pandemia, é a América do Sul. América do Sul. E deu até para entender Quais o motivo. destinos? Assim, o que eu estou vendendo bastante é Chile, Tá. Argentina, Peru e... Qual que era o outro? E Colômbia. Colômbia. E o seu América do Sul, por exemplo, não é o tradicional, não é o cara aí que vai ali para Buenos Aires. Não. Não é isso aí. Se alguém ele pedir quiser- só Buenos Aires, eu perco. Você pega. Já percebi. Assim, é perder assim. A gente fala, cara, Não é. vamos fazer alguma. Então, assim, eu vendo bastante Patagônia, Isso Argentina ou chilena, a embarcação que faz as duas. Curso de Lagos. O Cruze tem aquela que sai em Ushuaia. Legal. Tem a parte da Patagônia chilena que maravilhosa aquela região. Tem bastante Atacama que vende bastante. Mas assim, quando entra na parte do Atacama, que a gente acabou de voltar inclusive, tem a parte do Full Experience que não dá muito para mudar. Tá. Então vai, um Explora, todo mundo vende a mesma coisa. Não tem uma coisa diferente dentro do Sim, que já é lá vendido. dentro. Tá. A gente pode dar um mimo, uma surpresa, algo diferenciado que já é da operadora. Mas aí quando entra só um Buenos Aires, fala, olha, por exemplo, eu gosto de vender bastante Península Valdez. Legal. E dá para vender o ano inteiro para lá. Pô, mas eu quero ir em janeiro para ver a baleia. Não, aí entra a consultoria. Você vai ver mais no meio do ano, é mais frio. Mais frio. E aí você começa a direcionar. Legal. E esse tipo de programação a gente gosta de vender mais, que é o personalizado, que é o que dá para desenhar aí um roteiro diferente. E o que eu percebi da América do Sul? Teve uma situação que começou com a questão da guerra na Rússia, já faz alguns meses que está rolando isso, e alguns passageiros, por exemplo, que ia para a Turquia, falaram, não vou. Tá muito perto lá, O né? negócio vai pegar. Muito cancelamento. Mudança de destino. Muda de destino. Um Turquia virou Quer ficar mais Colômbia. longe, entendi. sabe? Virou Colômbia. Entendi. Porque assim, uma coisa é atravessar o oceano, a outra é você atravessar só uma fronteira. Que aí, se der algum problema na Colômbia, no Chile, se atravessa a fronteira, já está no Brasil. Exato. Tô de volta. Se fecha o aeroporto lá na Turquia por causa da guerra, putz, aí, Pronto. aí dá ruim. Mas aos poucos, por exemplo, outro destino que a gente está vindo bastante assim é a região Noruega, Islândia, por causa Legal. da Aurora Boreal e Legal. tal. Então, esse tipo de destino é o que a gente costuma levar mais para adiante e divulgar mais. Assim, Brasil também, Lençóis Maranhenses, Chapadas, tem Pantanal, Legal. Amazônia, mas tudo tentando ir para esse caminho de hotéis menos convencionais, assim, né? Entendi. Dia a dia. Legal. Vamos dizer exótico, mas menos Mais convencional. exótico, Exótico seria o termo mais correto? Isso. Exótico é o termo correto. Nessa linha aí. Que bacana, Legal, cara. Muito legal. bacana mesmo. E você gosta de qual? Qual é o seu destino? Caramba. Preferido. Você fala assim, cara, pô, você já é um cara viajado. Já fui, voltei e Pô. volto de novo. Já foi 300 mil vezes. Eu pra todo quanto é costumo lugar. agradecer muito nas viagens que eu faço. Assim, olha, eu tomo cuidado para não ser, para não, Claro. para não entrar na prepotência, sabe? É uma linha muito tênue aí. Mas essa foi a terceira vez que eu fui para Atacama. Terceira vez? Então a primeira vez foi no mochilão, pão duro, tudo, comendo, né? Pão com manteiga, e tal. A segunda eu levei um grupo. Legal. Foi uma viagem de incentivo, fui no outro hotel um pouquinho melhor. E essa foi um roteiro mais fechadinho, personalizado. E eu vi 3 Atacamas diferentes. Essa é cara. proposta diferente, né? Muito louco. O mesmo passeio, de formas diferentes. Por quê? É a experiência, né? Você gostou mais do último, é óbvio, né? Você tá bem felizão, né? O sorriso não saiu ainda, né? O cara tá É que frio, ali, né? Tá beleza, ali tudo você ótimo. pôde talvez expor, né, de uma forma mais clara, Claro. o Isso. seu conhecimento, né? Sentir como é que foi a recepção dos seus Você pode convidados. comparar também, né? Mas né, você compartilhar. de novo, você tá me dando uns estalos aqui, uns insights. Eu acho que também entra a maturidade nisso tudo. Boa. Sabe? Claro. Maturidade de entender, de saber vender o destino. Porra, eu sou, graças a Deus, uma pessoa muito privilegiada de estar trabalhando no turismo e eu não perdi a oportunidade de viajar, cara. Tinha meses que eu tava durão, eu falei, não, eu vou fazer essa viagem. Eu vou... meu inglês tá mais ou menos. Eu vou dar um jeito. Dá um jeito, me vira. Passar fome eu não vou. Então, assim, já fui para lugares bem legais, assim, por exemplo, ver a Aurora Boreal no Canadá, em Whitehorse. Uma cidadezinha assim, fala, cara, não tem ninguém aqui. Tanto é que um morador local lá falou assim, vocês são da onde? Do Brasil, tal. De onde que é? São Paulo. Eu falei, o que vocês estão fazendo aqui? Que receptividade. O quê? Vocês estão fazendo aqui? A gente viu a Aurora Boreal. Eu falei, aí ele saiu e tava... Eu falei, pra ele, pra ele, exatamente. E a gente tava maravilhoso, pô, Aurora Boreal, não sei o quê. Então, assim, mas um país que me chamou muita atenção, assim, foi o Japão, pela educação deles.
Japão, cara? Japão, o povo é extremamente educado, gentil, solícito. Eu achei que eles falassem mais inglês, mas eles não falam. Não é comum. No hotel, sim. Em serviço de turismo, sim. Mas nas lojas eu achei que fosse uma coisa mais, sabe... Pô, eles são inteligentes pra caramba. Mais global. Mais global. Todo mundo fala duas línguas, né? Vira o chip. Não é, né? Não vira. Não vira. Mas eles são extremamente educados, cara. Eles estão prontos pro turista também. Pra qualquer lugar que eu entrava, via um menu tudo em japonês. Eu falei, cara, o que eu vou comer? Tinha foto no menu, em todos os lugares que eu ia. Foto do prato. A foto do prato. Desde o do buraco lá, teve um lugar que eu fui, que eu não sei falar pra vocês onde que era, não... Porque assim, dava tempo livre, eu sumia. Eu gosto de um lado B, assim, eu gosto de... E aí eu entrei no lugar que era assim, era 2, 3 mesas, eu entrei, sentei, a pessoa foi lá, né? Aí eles começaram a dar risada e tal, eles mostraram no mapa assim, de onde você é, né? Eu apontei, os caras tiraram foto comigo, do mapa, apontando... Devia estar me zoando, né? Mas lógico, tudo bem. Mas é interessante, né? Porque assim, tem algumas viagens que são divisor de água, né? Então o Japão para mim foi por conta dessa receptividade. Isso guardei para mim. Bastante, né? Marquei porque em todos os lugares que eu entrava eles agradeciam a minha presença, porque o guia falava isso, olha, eles estão agradecendo, vocês estão aqui. E na hora de ir embora, todo mundo no restaurante se tomava até um susto quando entrava, né? Falava uma frase que eu não lembro agora, você fala, né, para mim, né? Eles estão falando isso para... E na hora de sair também eles agradeciam, né? E teve uma outra cidadezinha também que foi para mim assim, falei, cara, eu preciso morar num lugar assim, que foi uma cidade de Jasper, que fica na costa oeste canadense, que a gente chegou, aí o guia deixou a gente perto do hotel, que lá tem muito disso, muito shuttle, né, que deixa num ponto e você vai andando. E aí eu fui andando na calçada, cara, era a calçada e o jardim da casa. E a casa do jardim. Não tinha muro, não tinha grade, não tinha nada. Era a calçada e a casa. É igualzinho aqui, igual aqui nessa rua. Igualzinho. Perfeito. E aí eu andei naquilo e falei, cara, que demais isso daqui. É, né? Que a cultura aí tá em outro patamar, né? Outro patamar. E deu uma mexida naquela época, porque a gente não fica seguro. A gente tá, sei lá, a gente tá aqui, mas cadê o celular? Não, tá aqui. Checklist, né? Checklist. Você entra no carro, onde que eu vou pôr o celular não fica um metro longe de você. Onde que eu vou pôr o celular dentro do carro? Vai ficar mas foram muitas viagens legais, assim. Ainda não viajei o mundo inteiro, mas quero. Óbvio, né? O meu investimento é viagem. Eu invisto e gosto. E essa do Atacama, por exemplo, eu gostaria muito que o Danilo fosse nessa viagem, né? Pô, o diretor, vai só, agência e tal. Aí a gente terminou de fazer, ele falou, você vai, né? Eu falei, tá bom, eu vou. Você nem contestou, né? Nada. Nem contestou, pra quê? Eu nem vi que se eu tinha alguma coisa aquela semana. Eu falei, putz, agora tem que pensar, né? O filho e tal, não sei o quê. Mas deu tudo certo. E é isso, né? Porque a viagem me motiva... Você quer conhecer algum destino assim que você ainda... Isso, pô. Você marcou, mas não tem oportunidade ainda? Assim no seu mapinha você fala, eu preciso botar o dedo aqui, eu queria ir aqui. Então, o Cáucaso é um dos, porque tem umas histórias... Porra. Onde é? Sim, o Cáucaso. Geórgia, Azerbaijão e Armênia. São os três que formam a costa do Cáucaso. Tem Israel e Jordânia, que eu acho demais. Também. Então eu tô indo mais num circuito mais histórico, assim, né? Ok. Que me chama muita atenção. Então esses estão meio que... ali na frente. Aí, no seu top aí. Mas, gente, é pra essa câmera aqui? Isso. É só me dar uma passagem aérea que eu vou. Eu vou feliz, qualquer lugar. Eu aceito. O resto a gente resolve, né? Depois eu deixo aqui o endereço do meu Instagram. Thiago, tá aqui, ó. Vai embora. Pode ir. Sensacional. Sensacional, cara. Thiago, demais. Obrigado, viu? Obrigado por você ter vindo. Obrigado pela paciência. Que isso, cara. Imagina. Gravar com você. Você tem até um braço aí, se você quiser dar aula também, né? Cara. Se comunica bem. Obrigado, muito bem. Valeu. Tem um conteúdo muito bom também para passar. Valeu, por isso que o cara tá na área de venda. É isso aí. Cara, obrigado por ter vindo. Ezequiel. Obrigado, querido. Valeu. Opa, põe a mão direita aqui? Certinho, tá? Aqui. Valeu. Show de bola. Obrigadão. Obrigado. Valeu, gente. Valeu, gente.